Temos um atraso nas obras do TRBL11, a gente vai dar uma olhada nisso, ver o que é que teve de mudança do último relatório para esse, ver as expectativas que a gente tem em cima desse fundo. Vamos dar aquela olhada bem completa nesse último relatório. A gente começa rapidamente aqui, a questão de vacância segue zerada, porém com um grande ponto de atenção, que é a respeito do imóvel está em obras, né? Todo o problema relacionado aos Correios, né? Ele representa 47% da receita do fundo, então impacto muito grande. Então, inclusive, os Correios não vêm pagando, ok, os aluguéis vigentes desse contrato, então você tem já um deságio muito grande na receita do fundo, tendo em vista que é quase metade do fundo esse galpão. Claro, o fundo vai correr atrás para reaver esses valores, assim como também os custos de obra, que aí talvez não seja com os Correios, né, seja de outra parte, ele vai inclusive falar sobre isso à frente. Aqui a gente tem a questão dos ativos, 5 ativos, 12 inquilinos, a gente tem alguma questão de yield, né, valor do mercado, tal, quem quiser ver no detalhe aí, o prazo médio de vencimento dos contratos, a última distribuição que ele usou reservas para manter esse patamar dos 62 centavos, e o patrimonial dele está na casa dos R$ 96,03. Ele está sendo negociado nesse momento a 63, temos um deságio bem forte, né, aqui a gente tem as últimas distribuições, a gente vai entrar nesse detalhe à frente. Dando uma olhada aqui rapidamente na questão da receita, ele teve uma receita bem abaixo, né, tendo em vista que não vem recebendo o impacto do aluguel por parte dos Correios, né, que é o imóvel lá que está em reforma, né, está em obras, né, que teve toda a questão do problema na estrutura. Aqui ele fala também do resultado final que ficou, foi tirando as despesas dessa receita de 42 centavos, ele ficou com um resultado então de 28 centavos por cota, ou seja, ele usou reservas para entregar esses 62 que ele anunciou. Sobre reajuste de aluguéis, a gente vai conversar mais sobre essa distribuição à frente, ok? O que é que ele tem de reserva, até porque ele recebeu um montante considerável de uma venda no mês anterior, e isso vai dar aquele fôlego ao fundo para manter um patamar ali, considerando que não está recebendo esses aluguéis por parte dos Correios. Quanto à questão de reajuste, né, teve 3 contratos que foram reajustados, Sharon Willis, Andrômeda e a Alma Viva. Inclusive, a Alma Viva tinha anunciado já em relatório anterior que ia sair no final de janeiro, porém ainda está realizando obras de adequação no imóvel e até então não saiu. A previsão dela sair é agora em março, e aí o fundo deve receber multa e penalidade pela rescisão antecipada e, logicamente, vai aumentar, vai tender, né, a aparecer mais vacância no fundo, tendo em vista, considerando lá a questão dos Correios, né? Então aqui a gente tem uma vacância já confirmada, okay, da Alma Viva. A gente vai já ver o percentual disso no fundo, né, e já somar com a questão também desse impacto possível dos Correios. Claro, o fundo vai receber multa, né, pela rescisão antecipada. Falando agora do galpão lá que está com problema, né, o Contagem, que era que estava com os Correios. Ele está no período de obras, né? O total esperado de custos aí é na ordem dos 22 milhões de reais. Essa obra está em atraso, a gente vai ver mais à frente como é que está o cronograma físico-financeiro. Vai falar do andamento da obra que está nesse slide posterior, né? A gente vai já entrar nesse detalhe. Vai também dar o retorno da seguradora a respeito da cobertura da apólice de seguro do galpão, porém a seguradora informou que não há cobertura para perdas ou danos recorrentes de acomodação do solo. Porém, a Rio Bravo, né, está providenciando aí uma reanálise do caso pela seguradora. Aqui, em outras atualizações, ele vai citar aí a questão das 3 frentes, né, que o fundo está buscando, a questão da rescisão unilateral, tá, ou seja, seria rescisão somente por parte dos Correios e aí implica em multa, né, toda a questão da rescisão. Ele até cita, né, que não há fundamento para uma rescisão contratual sem a incidência da multa prevista. E as outras 2 frentes, a desinterdição do imóvel e o plano de ação está em execução na questão da obra. Ele segue com a tratativa com o Correio, né, para que o contrato assinado seja cumprido, né, porém o Correio alega que deveria se questionar problema de tal, então está querendo cancelar esse contrato, né, anular, e aí entra a questão judicial, né, para decidir o que é que vai ou não, quem vai, quem não vai, se vai ter que cumprir, se vai ter que pagar multa, e aí a gente tem que aguardar, né, os Correios inclusive tá dentro do imóvel, né, controlando os acessos e mantendo seus equipamentos dentro do empreendimento, né? Isso pode ser um ponto favorável ao fundo, né? Tendo em vista que o Correio está lá, tá? Não desocupou o imóvel. Mas a gente tem que aguardar, né? Não tem muito o que fazer aí, só a via judicial vai dizer que vai ou não vai acontecer. Na questão das obras, né? A gente vê que o galpão está 99% desinterditado, né? Aguardar esse finalzinho, porém, quanto a essa questão dessas obras, né? Tá com um atraso, ok? Ele vai falar que a questão da execução, né? Patologia estrutural foi 100% concluída, patologia do solo 80% concluída, com expectativa de 150 dias. No caso, 31 do 5, né? Então a gente. Ou 31 do 3, né? Então a gente teria aqui essa finalização nesse período aqui, tá? Porém, a gente já vê aqui o cronograma de obra
teve um atraso no relatório anterior que a gente já tinha constatado, né? Era para estar 52% o previsto e o real executado estava 48%, ou seja, estava um deságiozinho de 4% em relação ao executado, e aí esse deságio aumentou, como você vê aqui, tá? E chegou até chegar um deságio de 20% de diferença entre o físico previsto, entre a execução da obra prevista e a execução real que estava acontecendo. Então chegou a 20%. Ele deu uma diminuída nessa diferença, como você vê aqui, o spread diminuiu um pouco, aqui diminuiu mais, mas hoje está com uma diferença de 9 pontos percentuais de atraso, né, em relação ao previsto e o executado, ok? A gente vê inclusive aqui o índice de desenvolvimento de projeto, aponta aqui uma divergência de 0,89, né? No relatório anterior essa divergência era de 0,92. Quanto menor esse índice, mais diferente está o previsto do real, ok? Para quem não entende tanto, pode se orientar mais por esse gráfico aqui. Tá? Então é possível, né? Se ele não conseguir diminuir mais esse spread, ou seja, não der mais conseguir agilizar mais e correr mais do que o previsto para tirar o atraso anterior, né? Talvez ele não consiga fechar dentro desse prazo aí do mês 4, tá? Mês 3, mês 4, pelo menos na primeira semana, como ele coloca, né? De 31 do 3, né? Que ficaria bem aqui a execução. E talvez dê uma atrasadazinha. Hoje já está atrasado, aliás, tá? Tem que correr atrás. Aqui o valor total vem 2 milhões, né? A gestora está vendo aí a melhor maneira de ressarcir esses valores dessa obra. A gestão, o fundo até então está bancando essa obra, ok? Tendo em vista a celeridade, a urgência que ele quer resolver o problema, né? E tem que resolver o problema, senão o galpão vai ficar lá parado, né? Então, devido a isso, o fundo está pagando e vai aí via juridicamente, né? Via meios jurídicos, obter o ressarcimento dos danos por parte do competente, né? Ele até cita assim, da parte competente. Aí vai ver quem vai ser que vai pagar isso aí, né? Se é quem fez o galpão, se é quem... Enfim. Aqui os pontos, né? A gente já havia acompanhando isso aqui. Aqui problemas, né? Referente à placa de fechamento, alvenarias, né? Deformação. Ok? Aqui algumas fotos dos serviços. A galera trabalhando lá, fazendo cortando a armadura para fazer viga, fazendo as marcações nos vergalhões para cortar. Aqui a gente vê a armação de vigas, okay? A movimentação aqui no solo, olha só. Parte de confecção das estruturas, né? Da parte de ferragem para fazer a concretagem. Os serviços fora, né? Referente a mais a questão externa do galpão. Questão da canaleta. Proteção aqui para tentar segurar o solo, né? Para evitar um assorreamento. E de DRE, né? Em janeiro ele teve aqui 15,8 milhões de receita proveniente da venda de imóveis, então isso aqui chegou numa hora boa, né? Deu um gás aí na reserva do fundo, para ele tá usando reserva para manter esse patamar de distribuição, e esse valor aqui chegou num bom momento, ok? No momento necessário, né? Diga-se de passagem, não um bom momento, né? Mas chegou para fechar um resultado por causa de 2,34. Ele distribuiu 62 centavos, ou seja, ele teve o valor que ele teve de lucro nesse mês aqui também, lógico, né? Proveniente do aluguel. Então ele fez uma reserva bem grande aqui desse mês. Usou já uma parte desse mês e ainda tem uma reserva considerável que pode vir a usar nos próximos meses, fora o que ele tem de reserva que tinha aqui já sobrando dos meses anteriores. Então, por esses próximos meses, patamar de 62 até então parece viável, né? Pelo prazo que a gente tem de obra. Vamos ver se ele consegue resolver isso tudo antes da obra acabar, né? Para que ele consiga rever esse valor, né? Consiga resolver esse problema dos Correios, que pelo meio jurídico a gente sabe que às vezes demora bastante. Aí o Correio já não vem pagando, para ver o que é que ele vai fazer, né? Vamos ver se essa reserva consegue tapar esse espaço de tempo aí até que seja resolvida essa situação, ok? Composição dos próximos não, né? Dos resultados anteriores, a gente vê aqui o que é que ele teve lá de janeiro, né? Que foi aquele pico bem grande de resultado, né? Devido à venda, pagamento que ele recebeu. Aqui a gente tem o yield dos últimos 12 meses, né? Deu uma subida devido à questão do deságio, né? O patamar de distribuição manteve-se, né? Foi mais a questão do deságio mesmo. A gente pegar aqui pelo menos o patamar de distribuição de outubro para cá, porque antes era bem maior. Você até vê que no preço que ele estava antes, né? O yield que ele tinha antes, lá considerando já o patamar de distribuição de 85 centavos, é menor do que o yield que ele tem hoje, né? Você pegar aqui era 10,2, né? Considerando a cota 103 e a distribuição de 85. Só que o rendimento caiu, só que a cota caiu de forma mais agressiva do que o rendimento. E aí fez subir o yield devido, claro, questão do risco, questão do problema, né? O número de cotistas vem diminuindo, né? Isso aqui vem contribuindo para a cota aí cada vez mais abaixo, né? Muita gente vendendo as cotas. Aqui o histórico das distribuições, ok? O balanço do fundo, como é que tá o patrimônio? Ele tem dívidas na ordem aqui
Somando também aqui, além dos CRIs, né, outras dívidas que ele tem a pagar, dá uma dívida total de 231 milhões de reais. Quanto a essa dívida, ele fala mais detalhadamente aqui à frente, tá? Vamos só ver esse gráfico aqui, que é gráfico de rentabilidade, né? A gente vê a queda que deu, a cota caiu. E você vê essa configuração desse gráfico, a questão de liquidez, a gente já viu. Liquidez 600 mil reais negociados por mês, né? Aliás, por dia, tá? 12 milhões por mês, então vai dar uma média de 600 mil reais negociados por dia. Liquidez ali tá abaixo de 1 milhão de reais. Aqui a gente tem a questão da distribuição geográfica dos ativos. A gente tem ativo na Bahia, em Minas e em São Paulo. Aqui a gente vê os 5 imóveis que ele tem, né? Esse aqui que é o que tá com problema e é justamente o maior imóvel do fundo. Tem um percentual de receita 45, né? De impacto no fundo, né? Que tá com os Correios, ok? 121 mil metros quadrados. No caso aqui a gente vê por locatário, né? Os Correios correspondem a 47%. Né? Por tipo de contrato, a maior parte são contratos atípicos, normalmente prazos bem grandes, multas bem grandes em caso de rescisão. Por isso que é interessante o fundo estar correndo atrás da manutenção desse contrato por parte do Correio, né? Vamos ver o que isso vai dar. Aqui a gente tem a questão da inflação, corresponde a 84% dos contratos. IGPM é uma parcela menor, que é a questão da distribuição geográfica. O setor de atuação, né? O principal aqui é a questão do Correio, né? Os 47%. Aqui, os vencimentos dos contratos, a gente tem o prazo para 2027, 14%, e o restante 2029 dentro. Porém, tem a questão dos 47, né? 45 ou 47, como você queira, a respeito do galpão que está com os Correios, né? Tem um impacto muito grande. Né? Então, vamos aguardar aí judicialmente o que é que vai acontecer. Se vai conseguir fazer cumprir o contrato ou não. Aqui a questão de vacância segue zerada, né? Com aqueles 2 pontos de atenção. Tem o imóvel Alma Viva, tá? Aqui da alavancagem, né? Que eu deixei na frente para a gente ver mais detalhes sobre isso. Você vê aqui o saldo devedor é 17,83 de alavancagem, tá? Uma taxa de IPCA mais 7,12, uma taxa assim não tão agressiva, mas a gente sempre busca ali taxas de IPCA mais 6 para baixo como taxas muito boas, né? Mas aqui não tem uma taxa tão ruim. E aí ele vem, esse galpão, inclusive, ele é justamente essa dívida, né? Ele vem pagando, né? Até porque se não pagar, a bronca sobra por fundo, tá? E o CRI tem como lastro os aluguéis, né? Por parte do Correio. Então você já tem um problema aí, né? Com esses pagamentos não acontecendo, tá? Mas aí o fundo vai ter que continuar e tá continuando, mantendo, até porque o galpão vai ficar com ele, né? Caso o Correio saia. E é dele toda a responsabilidade, toda a questão da dívida tá com o fundo, logicamente. Tem que dar os pulos, que não diz, né? Que tá na estratégia jurídica para buscar o ressarcimento desses aluguéis também. Quanto à questão do impacto da saída lá do inquilino Alma Viva, né, ele está no galpão Guarulhos. Aqui a gente não consegue ver o percentual que ele tem, nem aqui nesse gráfico, né, por isso que a gente passou avançadamente aqui. Mas se a gente pegar lá os informes trimestrais, e até antes disso, né, convidar você a ser membro aqui do canal. Por apenas R$ 4,99 você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, vídeos antecipados, o período de vídeo que é exclusivo dos membros, tem planilha de fundo imobiliário para quem é membro, tem muitos benefícios, ok? Isso por um valor irrisório, né? R$ 4,99. E lógico, você vai estar contribuindo demais aqui com o crescimento do canal, produzindo, contribuindo, né, na produção dos vídeos, né? Cada vez mais vídeos aqui trazendo sobre fundos imobiliários. Beleza? Então, o impacto aqui do Galpão Guarulhos, o informe trimestral, você vê aqui, ó, o Galpão Guarulhos, o que é que ele traz de resultado para o fundo, né? E você vê aqui os dois impactos, né? Esse de 8% aqui é a Futura Tintas, né? Que como a gente viu, ele está ali com um percentual maior, 7, 8%, ok? Então, o outro que ficou, a outra fonte de receitas, né? Que é voltada, inclusive, para serviços, né? Você vê aqui o da Tintas, né? A indústria, né? Dá um zoom aqui, tá? Devem estar vendo. Tá aqui, então. Okay? Galpão Guarulhos, indústria. Esse aqui é da Futura Tintas. E aqui o da Almovil, ou seja, um percentual de 5,27% em relação às receitas do fundo, ok? Esse é o impacto que esse inquilino vai deixar no fundo. Beleza? Não é uma saída num momento tão interessante, até pela situação atual que o fundo tá, ok? Mas aí é o que a gente tem, né? Vamos acompanhando aí os próximos meses, beleza? No mais é isso. A gente se vê no próximo vídeo e valeu!